Bom dia para você que está conosco. Nosso muito obrigado pela audiência e pela preferência. Lembrando que no segundo tempo do programa Tribuna Livre, nós vamos conversar com o candidato a prefeito pelo PV, Partido Verde, o Marcelo Bluma. Hoje eu tenho mais um entrevistado. Nós estamos recebendo para um bate-papo aqui no programa Tribuna Livre o deputado federal Vander Loubet, do Partido dos Trabalhadores, agradecendo a presença aqui no programa. Mais uma vez, eu já vou para a primeira pergunta. Como é que estão os trabalhos, Vander, lá na Câmara Federal com relação à apresentação e também à aprovação de projetos neste momento em que o país vive essa situação da Covid-19, do novo coronavírus? Claro que não só o país, nós precisamos falar, né, da situação aqui do Brasil. Como é que está esse trabalho com essa maneira diferente que está sendo utilizado, que é o trabalho remoto? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes da Tribuna Livre. É um prazer poder estar voltando ao seu programa. E, na verdade, Marcos, todos nós estamos com essa pandemia se reinventando, né? Uhum. E claro que nós estamos mantendo a pauta, votando os projetos. Até aqui, tanto a Câmara como o Senado têm cumprido o seu papel, têm aprovado as medidas necessárias, importantes, principalmente nessa questão com relação à Covid, né? Nós aprovamos e estamos tocando. Claro que, sem dúvida nenhuma, não é normal, não é igual a presencial, até porque nesse período que nós estamos fazendo, por vídeo e tal, as comissões não funcionam, né? Uhum. Só está praticamente os projetos que estão indo, que a gente está votando, são projetos acordados no colégio de líderes, certo, né? E evidentemente que prejudica as outras matérias, os outros projetos que tramitam nas comissões, uhum, né? Que você tem todo um procedimento, né, até chegar em plenário para ser votado. Claro. Mas nós estamos votando, temos participado 3, 4 vezes por semana, né? Cada um vota, evidentemente que utilizando das tecnologias que nós temos, né? A gente tem votado, a sessão às vezes vai até 11 horas, meia-noite, uhum, né? Mas eu não tenho a dúvida que isso não é normal, que nem a presencial. Presencial você sente o debate, o calor do debate, né? Claro. Então está faltando um pouco isso. Mas estamos cumprindo com o nosso papel. Vander, e com relação aos projetos do governo federal, o trabalho do governo federal, qual é a sua análise que você faz, principalmente, né, com essa situação da pandemia? O brasileiro ainda pode chegar e dizer o seguinte: olha, nós ainda estamos nos saindo bem, a situação do país não está tão ruim. Qual é a sua análise que você faz hoje com relação à pandemia e aí a situação do desemprego, a ajuda emergencial de R$600 e que agora retorna com R$300? Como é que está hoje o nosso país? Eu acho, Marquinhos, sou daqueles que acho que o governo, né, nós estamos na oposição, né, acho que o governo bateu cabeça com relação a essa questão de não respeitar o pessoal ligado à ciência, o pessoal que conhece da academia, né, foi meio que na contramão. Uhum. Eu acho que agora sentiu, tá aí o prejuízo que nos trouxe. Eu acho que, de um outro lado, mostrou que o SUS tem sido fundamental, né? Mostrou a força, né? Porque muita gente, e a gente sempre ouvia isso, críticas a respeito do Sistema Único de Saúde, e hoje ele demonstra que, com todos os problemas, ainda quem salvou e quem salva, principalmente das pessoas menos favorecidas, né, as pessoas mais pobres. Segunda coisa, eu acho que o governo precisa definir sua estratégia com a equipe econômica. Uhum. Eu acho que está mandando umas reformas, eu acho que num momento inoportuno, essa reforma administrativa agora, né? Eu acho que ela prejudica os servidores que ganham menos, não ataca a causa, ou seja, a origem lá, né, dos privilégios. Certo. E assim, e mais por ser inoportuno, nós estamos no meio de uma pandemia. O foco agora é salvar as vidas, o foco agora é retomar a economia. Você vê, foi uma queda de braço com o Congresso, e o papel nosso nessa questão da ajuda emergencial dos R$600, o governo queria 200, mostrou que estávamos corretos, até que R$600
Por quê? Isso é uma distribuição de renda, isso viabilizou os pequenos municípios, porque as pessoas compram na quitanda, as pessoas compram no mercadinho, certo. O dinheiro circula no município, né? E você vê que o que segurou e ajudou muito foi essa ajuda emergencial. Agora estamos numa queda de braço. Inclusive a pesquisa demonstra que o presidente, isso até dividiu a equipe econômica com a Casa Civil do governo, né? Eu acho que o governo tem tido dificuldade de enfrentar as demandas e os problemas. Pega essa questão mesmo da queimada. Atrasado, se não fosse os governos do estado tomar a iniciativa, custou entrar, isso traz um desgaste para a imagem do Brasil, principalmente nós que somos exportadores de commodities, né? O Senado criou uma comissão, eu faço parte da comissão da Câmara, né? Nós dia 3 ou dia 4 devemos estar em Corumbá com essa equipe, com os ministros, para, né, envolver as Forças Armadas nesse processo, punir aqueles maus produtores que botaram fogo. Certo. O problema é que esse discurso do presidente estimula as pessoas a cometer esses crimes, porque aposta na impunidade. Né? E isso é uma minoria dos produtores, não é uma maioria, na sua maioria são pessoas que têm essa preocupação com a preservação. Quem é do Pantanal sabe, porque as pessoas que são produtores, o que tem fazenda no Pantanal, ela convive com essa questão do ecossistema, com a questão ambiental, sabe da necessidade de preservar aquilo. Agora tem alguns, né, e isso acaba generalizando, prejudicando os outros. E eu acho que a gente tem que buscar uma solução. Eu estava falando com a senadora Simone, com o senador Nelson, né, e com a nossa comissão da Câmara, né, eu acho que a gente tem que envolver a Embrapa, envolver os ribeirinhos, envolver os produtores e tentar buscar uma solução definitiva, né, de acompanhamento, depois de preparar pessoas para fazer a defesa, né, e depois para acompanhar, porque todo ano é essa mesma coisa. E tá aí, né, tomar cuidado com os animais silvestres, essa imagem fica muito ruim para nós lá fora, e eu sou daqueles que acho que falta um pouco essa determinação do governo. Acho que o governo erra nesses casos. E também, evidentemente, que a gente está vendo aí a retomada do preço da cesta básica, o achatamento nos salários dos servidores, do salário, a perda salarial é muito grande, né? Tenta se nivelar por baixo. E eu acho que precisa de políticas econômicas que retome esse crescimento. Não adianta a gente apostar só no agronegócio, só nas nossas exportações. Isso se cria cada vez uma minoria muito rica e uma massa muito pobre. E precisamos retomar. O mundo todo, depois dessa pós-pandemia, vai discutir, Marquinhos, exatamente esse novo modelo. Né? Qual que é o papel do Estado, até onde que o Estado vai, né? Fragilizou em alguns países como Estados Unidos, da Europa, que não tem um sistema único de saúde, né? Mesmo sendo países ricos, se expôs, seu povo mais pobre morreu lá nos Estados Unidos. Olha a quantidade de pessoas que lá, se você não tiver um plano, se você não tiver dinheiro, você morre mesmo, né? Então eu acho que essa pandemia vai levar a gente a se olhar mais para dentro, ser mais generosos, né? Tirar um pouco essa coisa do ódio, né, claro, que está muito latente, e principalmente nesses últimos anos. Você pode divergir de mim, eu de você, e a gente poder tomar uma cerveja, poder se respeitar, respeitar a sua opinião, você a minha. Claro, a gente, né? O que a gente vê, se você tem uma opinião contrária, você já é bandido, ou você não presta, né, e vice-versa. Então eu sou daqueles que sempre construía a política, estou há muito tempo, estou no meu 5º mandato, né? Nunca foi tripudiano em cima de ninguém. Eu acredito, tenho os meus pontos de vista, as minhas verdades, a minha ideologia, mas sempre convivi, respeitei. Que é difícil, a gente fala tanto em democracia, mas a gente pratica pouco. Imagina você, que é de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, e falar para um ministro, não vou discutir esse projeto porque eu sou de esquerda. Não, você precisa discutir, ouvir, e de repente, inclusive, pode ser convencido de que aquele projeto é bom e vai votar a favor. Exatamente, e até mesmo acrescentar emendas, essas coisas todas. Eu estava ontem com o deputado, o presidente da Assembleia, o Paulo Correia, e lá com o Jaime Verruc. Vai ter uma audiência pública
puxado pela presidência da Assembleia, sobre essa questão do Pantanal. Temos que participar, claro, trazer o ministro para dentro, envolver as autoridades que estão e debater esse tema. Nós temos o problema do Taquari, nós temos que incluir o Taquari. Não adianta você achar... o nível do Rio Paraguai é o menor nos últimos 50 anos. Se está cruzando do outro lado a pé. Uhum. Isso é assoreamento que é... Nós falamos, estamos lutando pela questão desse corredor, pela questão da hidrovia, não está passando as barcaças, né? Ou seja, precisamos ter um projeto de que a gente recupere, e aí tem que envolver Embrapa, universidade, os caras que conhecem, que estudam isso, claro, né? É para a gente resolver o problema nosso do Cerrado, do Taquari. Se nós não tivermos, e eu acho que é oportuno, né? Tenho falado bastante isso na bancada e estou na comissão defendendo isso. O governo tem que disponibilizar agora um recurso para isso, né? Tem o fundo aquele que acho que é possível ter um projeto de lei tramitando do deputado, do senador lá do Piauí, né? Para distribuir, que tem aqueles 100 milhões que nós já tivemos quase recebendo esse recurso, depois retrocedeu, paralisou, e eu acho que é o momento da gente retomar. Eu acho que esse momento da queimada, nós temos que debater, discutir, mas temos que tirar soluções concretas, e soluções concretas é o governo disponibilizar recurso, tem recurso que da área daquele fundo, né, para a gente poder resolver definitivamente e também tratar o Taquari, que eu acho que é fundamental para a gente salvar o Pantanal. Vamos falar das eleições 2020. O PT, o seu partido, ele está preparado para encarar a eleição municipal? Qual será o projeto apresentado este ano, já que o Partido dos Trabalhadores aqui em Campo Grande tem candidatura própria, é do deputado Pedro Kemp, e claro, em outros municípios de Mato Grosso do Sul, Wander? Eu acho, Marquinhos, que o PT escolheu assim, o melhor nome que nós temos nesse momento para fazer essa disputa. Acho que o deputado Pedro Kemp tem uma história, um parlamentar muito coerente como deputado, tem uma base muito forte, sólida na educação, nesse setor da Igreja Católica, setor religioso, conhece a cidade, tem uma experiência administrativa, foi secretário de Educação, e acho que nós temos todas as condições, com 14, 15 candidatos, de irmos para o segundo turno. Eu acho que, na minha avaliação, o Marquinhos está no segundo turno, é quem vai com o Marquinhos. E acho que com 15 candidatos não tem como não ter segundo turno. E acho que nós temos história, tradição em eleições. Nós, mesmo com Humberto, que era desconhecido e tendo várias opções, que tinha o juiz, tinha o presidente da Assembleia, o Mock, tinha o Reinaldo, ninguém conhecia Humberto, abriu as urnas, nós tivemos aqui em Campo Grande 8,7%, no estado em torno de 10%. Certo. Eu acho que o Pedro ele chega de 13% a 18%, que se você pegar qualquer pesquisa, que são as preferências que o PT tem ainda, é o maior partido com preferência partidária. E nós temos que buscar nesse primeiro turno chegarmos nesses 15%, 18%. Quem chegar nesse patamar, eu acho que está no segundo turno. Eu acho que no momento nós temos que disputar para irmos para o segundo turno. Segundo, eu acho que tem que fazer como o Boulos, lá em São Paulo. Ter 5, 6 propostas, né, para debater e eu acho que, assim, dialogar com a cidade. Certo. Né? O que é, por exemplo? Aí tem que trabalhar. Eu acho que essa questão da regularização fundiária em Campo Grande. Campo Grande tem uma média de 40% dos terrenos irregulares. E hoje você tem mecanismo, não sei se você viu agora há pouco, o TJ regulamentou isso, o Lar Legal, que é uma experiência lá de Santa Catarina, que é modelo. Eu acho que tem que discutir o transporte coletivo, como que vai ser, como é que vai melhorar. Sempre se fala nas eleições, mas pouco se debate, pouco se discute. E quase que nada se muda. Concretas, né? Eu acho que tem essa questão da descentralização das subprefeituras. A cidade precisa desse debate, dessa discussão. Não tem cabimento, as pessoas têm que vir às vezes no centro para resolver suas demandas, né? Ou seja, na área da saúde, né? Você vê os PSFs, às vezes as pessoas estavam esses dias lá para lá da Moreninha, numa reunião, os caras têm que ir lá em do Brasil para ser atendido no PSF do Brasil, né? Ou seja, eu acho que esse é o debate que vai ter com propostas concretas. Não adianta ficar com 30, 50 propostas que tem coisas que marquem. E eu acho que se a gente se apresentar dessa forma, nós temos um grande candidato e temos condições de ir para o segundo turno.
Wander, eu queria falar agora para que a gente possa encerrar, já que eu tenho ainda a conversa com o candidato a prefeito do PV, o Marcelo Bluma, a sua absolvição. Durante 5 anos, você, Wander Lobé, deputado federal, aguardou o julgamento do STF. Foi acusado pela Operação Lava Jato de suposto recebimento de propina, e eu imagino que durante todo esse tempo tenha recebido críticas. E me lembro que, às vezes que você vinha aqui no programa Tribuna Livre, através do WhatsApp, pessoas, quando não criticava, já xingava direto mesmo. E aí eu imagino que, além de críticas e xingamentos durante todo esse tempo. Qual o seu sentimento agora, depois de 5 anos e a absolvição por unanimidade? Marquinhos, eu não guardo uma mágoa, rancor, até porque eu não faço política dessa forma. Mas eu vivi 5 anos, talvez, o meu inferno astral. Até porque é duro você ser acusado de uma coisa que você não cometeu. O procurador-geral Janot, né, de uma forma fantasiosa, me fez uma acusação, isso se transformou numa ação penal, dizendo que eu e o Collor de Mello, ex-presidente, pessoa que eu nunca tive relação, eu não tenho, tanto é que eu fui absolvido por unanimidade em função disso, né? Que eu e o Collor chefiavam uma organização criminosa, sendo que nunca falei com o Collor, nunca tive uma troca de telefonema, não é da minha relação. Segundo, que eu cometi corrupção passiva. Para ter corrupção passiva tem que ter corruptor ativo. Nenhum diretor da BR estava indiciado ou era réu nesse processo. E terceiro, que eu cometi, eu lembro que nos comerciais da campanha de 2018, no segundo turno, falava que eu tinha cometido 111 crimes de lavagem de dinheiro. Transferência da minha conta para minha mulher, R$ 231,40. Quem que vai cometer lavagem assim? Tudo com centavos e tudo. Transferência de uma conta para outra, da minha esposa para mim, de mim para ela, né? E de forma fantasiosa passou isso. Eu respondi isso em 5 anos. Fui inocentado pelos 5 ministros. Você sabe que o ministro Fachin e a Carmen Lúcia tem sido muito rigoroso. Foi o único que foi julgado e absolvido por 5-0. Mas aí eu te pergunto, quem que vai pagar todo o prejuízo que eu tive? E eu sou o único sobrevivente, porque alguns até foram absolvidos, mas não se mantiveram na política ou perderam seus mandatos, né? Então agora eu estou analisando com meus advogados, vamos entrar para tentar reduzir esse prejuízo, pelo menos financeiro, porque você tive que pagar perícia, tive que pagar advogado, tive que vender minha casa, né? Tive que vender, eu tinha uma lotérica com a minha esposa, tivemos que vender, né? Ou seja, eu fui muito prejudicado, politicamente e também financeiramente. Mas, graças à minha assessoria, à minha família, graças aos meus amigos, ao meu partido, eu me sustentei politicamente. Mas mesmo assim, Marcos, só para você ter uma ideia, eu tive na minha primeira eleição 101 mil votos, depois fiz 116, depois 118, caí para 70 e depois para 60 mil votos, né? Mas mesmo assim, sou um sobrevivente, tenho uma relação muito forte com os municípios, sou presente, estou no meu 5º mandato, tenho um orgulho muito grande, sou o único deputado com 5 mandatos consecutivos na história do Mato Grosso do Sul, só eu e o Nelson Trade Pai que teve 5 mandatos consecutivos. Ou seja, graças a esse trabalho e graças a essa relação que eu construo no meu dia a dia, no meu mandato. Ano passado andei 73 dos 79 municípios. Agora mesmo já visitei uns 30, né? E assim, trabalho essa relação, sou de uma cidade pequena, vim cedo para cá, né? Sei a necessidade que os municípios precisam dos equipamentos, dos investimentos. O recurso é muito centralizado no governo federal. Então, utilizo do meu mandato, dentro dos projetos legislativos, da minha ação legislativa, uso muito da minha capacidade de articulação, do meu conhecimento para trazer esses investimentos para os municípios, principalmente os pequenos municípios, que é na área da saúde, da educação, da cultura, do esporte. Estamos numa parceria muito forte com as universidades, com a UEMS, com a FMS, com a FGD. Então, eu acho que isso tudo que me manteve vivo na política. Não é fácil, não desejo a nenhum adversário, né? Mas, como fala, Deus não dá a gente
o fardo que a gente não consegue carregar. Então, estou vivo, feliz pela absolvição, né? Isso tranquiliza a minha alma, porque não tem uma coisa mais difícil para a gente, é quando a gente percebe que tem uma injustiça contra a gente. Mas também sempre acreditei na justiça. Sempre acreditei. Nunca vim falar do meu processo, sempre de cabeça erguida. Enfrentei todas as adversidades nesses 5 anos, né? Debates, assim. Porque o problema não é você debater. O problema é que as pessoas já te condenam. Sim. Né? Ela não fala assim, isso aqui, todos nós, agentes públicos, estamos e podemos ser fiscalizados, não tem problema nenhum. O problema é que você não pode, numa fiscalização, ou às vezes de uma forma maldosa como essa, já te transformar já te condenar, né? E você sabe que o patrimônio de qualquer político é a sua imagem, né? Mas graças a essa credibilidade, essa força, essa folha de serviço prestado, eu falo para você que eu saí muito mais forte do que os meus adversários pensavam. E agora vou tomar as medidas, inclusive contra alguns, né, jurídica, para ressarcir ou poder receber de volta pelo menos uma parte do prejuízo que eu tive, e principalmente o prejuízo financeiro. Quero agradecer ao deputado federal Wander Lobé pela participação aqui no programa Tribuna Livre e dizer, Wander, que eu devia esse espaço a você, porque todas as vezes que você esteve aqui, além de falando de política, do seu trabalho em Brasília, as pessoas mandavam o WhatsApp, mas você não vai perguntar a respeito do processo do Wander? Não era todas as vezes, mas claro que algumas vezes nós fizemos a pergunta e o Wander sempre falando, olha, está na justiça, eu garanto minha inocência e tal, então eu devia esse espaço a você, para você também, porque é assim, quando a pessoa acusada, são 5 anos você falando, lembrando do processo e falando a respeito, olha, provavelmente vai ser condenado. Quando é absolvido, poucas vezes a imprensa abre espaço. Só um exemplo, Marquinhos, eu quero primeiro agradecer a vocês aqui da capital, né? A imprensa aqui do estado sempre foi muito justa comigo. Sim. Mas só para você ter uma ideia, o Jornal Nacional me trouxe 5 minutos. Na minha absolvição, 27 segundos. Você vê como a desigualdade nessa proporção do que é da afirmação, quando se virou réu, por causa de tudo aqui. Depois, em 27 segundos, só falou que fui absolvido por unanimidade e pronto. Né? Então, eu quero agradecer, porque eu acho que essa tua gentileza, e sempre vocês me dizem, nunca eu coloquei qualquer obstáculo em responder qualquer tipo de pergunta. Exato. Né? Então quero te agradecer a você, a direção da rádio aqui, sempre os microfones estiveram abertos para me poder falar sobre meus projetos, sobre a minha história política e também para me defender dessas acusações. E agora essa oportunidade, eu saio daqui muito contente, muito feliz e agradeço. Acho que esse é o papel da imprensa. E eu quem agradeço e dizer que os microfones sempre estarão abertos. Wander Lobé, muito obrigado, bom dia, excelente semana, 7h40.